sabe quantos tipos de prisões existem no Brasil? Não estamos falando só de prisão preventiva ou prisão em flagrante. Hoje vamos estudar as modalidades de prisões previstas no nosso ordenamento jurídico, incluindo as menos conhecidas, como as prisões extrapenais. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo está recheado de informações. E não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. No Brasil, as prisões são classificadas em prisões penais que se relacionam diretamente com o julgamento de crimes e prisões extrapenais, que possuem finalidades específicas previstas em lei. Vamos começar. Bom, no direito processual, nós temos as espécies de prisões: prisão penal, prisão processual, provisória ou cautelar e prisão extrapenal, começando pelas prisões penais. Com relação às prisões penais, é preciso entender que a prisão penal ou prisão pena é a pena, sendo aquela que decorre de sentença condenatória com o trânsito em julgado, em virtude da própria sentença definitiva, ou seja, trata-se da privação da liberdade determinada com finalidade de executar decisão judicial após o devido processo legal, na qual determinou o cumprimento de pena privativa de liberdade. A prisão penal é aquela que não tem finalidade acautelatória nem natureza processual. Trata-se de medida penal destinada à satisfação da pretensão executória do Estado. Aqui é bem importante a gente lembrar do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lembre-se ainda da exceção do Tribunal do Júri no artigo 492, inciso 1, letra E, do Código de Processo Penal, que foi alterado pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2009, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. E além dessa alteração, não podemos esquecer também que no dia 12 de setembro deste ano de 2024 foi julgado o tema 1068 do STF, onde então, sob argumento da soberania dos vereditos, ficou decidido por maioria que a soberania dos vereditos do júri autoriza a imediata execução da pena privativa de liberdade aplicada. Isto é, foi dada interpretação conforme a Constituição ao artigo 492.1, letra E, do CPP, com redução do texto ainda para excluir do dispositivo o limite mínimo de 15 anos para execução da pena imposta pelos jurados. E a prisão em flagrante? A prisão em flagrante é a mais famosa das prisões. Ocorre quando alguém é preso enquanto está cometendo o crime ou logo após praticá-lo. É, portanto, uma medida restritiva da liberdade de natureza cautelar e processual consistente na prisão, independentemente de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção. Existe mais de um tipo de flagrante, o próprio, impróprio, presumido e forjado, que vou gravar um vídeo explicando sobre eles. Mas, atenção, a prisão em flagrante, ela não é automática. Ela precisa ser convertida em prisão preventiva ou relaxada pelo juiz se houver alguma ilegalidade na sua execução. E como ela funciona no nosso sistema jurídico? Quais são os requisitos necessários? Ela pode ser realizada nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, quando o agente está cometendo ou acaba de cometê-lo, é perseguido logo após ou é encontrado logo depois com os instrumentos que o façam presumir ser ele o autor do fato. É importante a gente destacar que a prisão em flagrante não depende de mandado judicial, mas a sua legalidade precisa ser avaliada posteriormente em audiência de custódia. O direito de o preso em flagrante ser levado pessoalmente e sem demora à presença da autoridade judicial competente para avaliar essa legalidade ou a necessidade da sua prisão tem previsão legal em tratados internacionais já ratificados pelo Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Nesta audiência de custódia, é o momento em que, se o juiz considerar a prisão ilegal, ela será relaxada.
Caso ela seja legal e também estejam presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, o juiz poderá converter o flagrante em preventiva, desde que haja provocação, como requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial. Cuidado! Nos crimes permanentes, a situação é diferente. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. É o que diz o artigo 303 do CPP. Isto é, no crime permanente, enquanto não cessar essa permanência, o agente encontra-se em situação de flagrante de delito. Por exemplo, no crime de sequestro, enquanto a vítima permanecer em poder dos sequestradores, o momento consumativo se protrai no tempo e a todo instante será possível efetivar a prisão em flagrante. Prisão preventiva. A prisão preventiva é uma das medidas cautelares mais severas do direito processual penal, afetando diretamente a liberdade do indivíduo, antes mesmo de uma condenação. O conceito de prisão preventiva é prisão processual de natureza cautelar decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores dessa prisão. Quando ela pode ser então decretada? Ela pode ser aplicada em qualquer fase do processo, desde a investigação até a instrução criminal, mas depende de requisitos fundamentais: fumus comissi delicti, prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria ou participação, e o periculo libertatis, perigo gerado pela liberdade do acusado. Essa é a prisão decretada pelo juiz. Seu objetivo é proteger a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. É uma medida excepcional, utilizada apenas quando outras medidas cautelares menos gravosas não forem suficientes de acordo com o CPP. A prisão preventiva é modalidade de prisão provisória ao lado do flagrante e da prisão temporária. Ela possui essa natureza cautelar e tem por objetivo garantir a eficácia do futuro provimento jurisdicional, cuja natural demora pode comprometer a sua efetividade. Como mencionado, nos pressupostos para a prisão preventiva, tem-se o fumus comissi delicti. O juiz somente poderá decretar a prisão preventiva se estiver demonstrada a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do fato, e o fato típico e ilícito. Ainda assim, podemos ressaltar os pressupostos para essa decretação: prova da existência do crime, isto é, prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Destaca-se aqui esta menção do artigo porque ele acaba elencando como pressuposto indispensável para a prisão preventiva o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A exigência desta comprovação, ela retirou o caráter de estado automático e presumido de perigo ou de risco para o processo, exigindo do magistrado uma fundamentação completa ao decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva somente será admissível dentro do nosso panorama constitucional quando demonstrada a presença dos requisitos da tutela cautelar. A medida é excepcional e, mesmo justificado o periculo libertatis, não será imposta, contando que possível outra medida menos invasiva ao direito de liberdade dentro dos elencados no rol do 319 do CPP. A prisão preventiva não tem prazo definido, apesar do artigo 316 mencionar que ela deve ser avaliada. Isso se deu em decorrência do pacote anticrime também. O artigo 316, ele menciona que o juiz poderá, a pedido das partes, de ofício, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem.
No parágrafo único, diz que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de se tornar uma prisão ilegal. Resumidamente, para fins de memorização, é importante frisar que o objetivo da prisão preventiva é proteger a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. É uma medida excepcional, utilizada apenas quando outras medidas cautelares menos gravosas não forem suficientes. É importante notar que não pode ser decretada de ofício pelo juiz, sendo necessária a provocação por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, por exemplo. Bom, e a prisão temporária? A prisão temporária, ela é exclusiva para investigações em casos de crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas, entre outros. Em regra, ela tem um prazo inicial de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, ou 30 dias no caso de crimes hediondos. A prisão temporária, ela é uma modalidade de prisão cautelar de natureza processual que frequentemente ela gera dúvida quanto aos seus requisitos e prazos. A base legal da prisão temporária está na Lei 7960 de 1989. A Lei 7960 de 89, que disciplina a prisão temporária no Brasil, foi criada para atender às necessidades investigativas em caso de crimes graves. Trata-se de uma medida cautelar, restritiva de liberdade, que tem natureza excepcional e objetiva resguardar a investigação policial em situações específicas. Sua aplicação está condicionada a requisitos e prazos estritamente previstos na lei, para evitar e também para proteger os direitos individuais do indivíduo. Então, o conceito de prisão temporária é uma prisão cautelar, de natureza processual, destinada a possibilitar investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Com relação à sua decretação, ela só pode ser decretada pela autoridade judiciária. Bom, então, a prisão temporária regulada pela Lei 7960 de 89 é uma modalidade de prisão utilizada exclusivamente na fase de investigação e só pode ser decretada quando presente 5 requisitos cumulativos, conforme determinação do plenário do STF na ADI 4109. Um desses requisitos é a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos. Então, são eles: o primeiro, for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa. O segundo, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7960 de 89, vedada a analogia ou interpretação extensiva ao rol previsto. O terceiro, justificada em fatos novos ou contemporâneos. Quarto, for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Quinto, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Como já mencionado, o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E atenção, no caso de crimes hediondos ou equiparados, esse prazo passa para 30 dias, admitindo-se prorrogação. E com relação ao seu procedimento. Bom, a prisão temporária, ela pode ser decretada em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, como já mencionado. Não pode ser decretada de ofício pelo juiz. No caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, tem de ouvir o Ministério Público. O juiz tem o prazo de 24 horas a partir do recebimento da representação ou do requerimento para decidir sobre a prisão fundamentadamente.
Bom, e ainda, o mandado de prisão ele deve ser expedido em 2 vias, uma das quais deve ser, então, entregue ao indiciado, servindo como nota de culpa. Efetuada a prisão, a autoridade policial deve advertir o preso do direito constitucional de permanecer calado. Ao decretar a prisão, o juiz poderá, como faculdade, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações da autoridade policial ou mandar submetê-lo a exame de corpo de delito. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária. O prazo de 5 dias pode ser prorrogado uma vez em caso de comprovada necessidade. Decorrido o prazo do contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada, obviamente, da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva, pois o atraso configura crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869 de 2019. O preso temporário, ele deve permanecer separado dos demais detentos. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. E lembre-se, ao término do prazo, o preso deve ser libertado imediatamente, salvo se houver decretação de prisão preventiva ou outra medida cautelar. E as prisões extrapenais? Existem no ordenamento jurídico as prisões extrapenal, de natureza extrapenal, e elas também se dividem em prisão civil. A prisão civil é aquela que é decretada para compelir alguém ao cumprimento de uma obrigação civil. A Constituição de 88 o faz em 2 hipóteses e como medida excepcional, que segundo a Constituição só poderia ser decretada em casos de inadimplemento de obrigação alimentícia e depositário infiel. No tocante à prisão civil do depositário infiel, destaca-se que ela foi vedada pelo Pacto de São José da Costa Rica, sendo que sua admissão pelo artigo 5º, inciso 67, se tornou inaplicável, não havendo mais base legal para a prisão civil do depositário infiel, sendo admitida apenas na hipótese de dívida alimentar. No mesmo sentido, foi editada a súmula 419 do STJ, que diz que descabe a prisão civil do depositário infiel, e a súmula vinculante 25 do STF, que diz que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. E a prisão disciplinar? Permitida pela Constituição para os casos de transgressões militares e também de crimes militares. É aplicada a membros das Forças Armadas e é regida pelo Código de Processo Penal Militar e pode ser decretada tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. E, por fim, prisões que foram abolidas do nosso ordenamento jurídico, como a prisão administrativa, que é aquela decretada por uma autoridade administrativa para compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação. Essa modalidade de prisão foi abolida da Constituição de 88. E a prisão para a averiguação? A privação momentânea da liberdade, fora dessas hipóteses de flagrante e sem ordem escrita do juiz competente, com finalidade de investigação, também não é permitida no nosso ordenamento jurídico. As prisões, em todas as suas formas, têm como objetivo proteger a sociedade e garantir a aplicação da lei. Mas, para isso, é essencial que sejam utilizadas de forma justa e também dentro dos limites da legalidade. Bom, gostou do conteúdo? Então deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre direito penal e processo penal. Até o próximo vídeo.